Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma live nossa? A gente faz 5 minutos aqui de meditação e depois o estudo do livro Segredos da Mente Milionária. Isso, principalmente aqui para quem vai assistir a gravação. Hoje é feriado, né? Então vamos lá. Todos os dias de segunda a sexta, às 6h26, nós estamos aqui fazendo o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária e antes a gente faz 5 minutinhos de meditação. Na verdade não é bem uma meditação, é mais um centramento, mais uma questão de um exercício de foco, né? Para que a gente se concentre no momento, no aqui e agora, tá? Sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. Solta o seu corpo. Se concentre em você, na sua respiração, na música que está ao fundo. E nesse momento, deixa de lado todos os seus problemas. Todas as suas dificuldades, todas as suas preocupações. Neste momento, você não tem como resolvê-las. Logo mais você vai poder sair e continuar o seu dia e resolver cada uma delas. Isso. Se porventura tiver qualquer barulho externo aqui ou aí, isso não interfere na sua conexão com você mesma. Isso. Vamos imaginar hoje que vem uma luz como se fosse um neon que vai circulando todo o nosso corpo, Essa luz é na cor que você quiser imaginar que vier aí à sua mente, ela vai circulando todo o nosso corpo, formando como se fosse um vórtice de limpeza, tirando toda a energia difícil, complexa, que porventura esteja ao nosso redor, fazendo essa limpeza. Isso. Isso. De repente você percebe que vem como se fosse uma névoa brilhante, como se fosse purpurina, e vai penetrando no seu corpo, na sua pele, e te trazendo energia, força, coragem. Bastante coragem. Isso. Essa purpurina é da cor que você imaginar. Ela vai entrando nas suas células e vai te trazendo uma boa energia. Isso. Você agradece por esse momento. Pode mexer o corpo e abrir os seus olhos aí no seu tempo. Ok? Então vamos lá para o estudo do nosso livro. Aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Nós estamos hoje no arquivo de riqueza número 11. Deixa eu abrir aqui direito que eu abri errado. Arquivo de riqueza número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Que bom, já estou recebendo coraçãozinho aqui, estou muito feliz com isso. Então, ele já traz assim logo no começo o princípio de riqueza aqui, né? Que é, não há nada de errado em ter um contra-cheque estável, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É neste ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. Então ele traz muito aqui sobre a questão do assalariado, vamos pôr de uma forma assim, né? De quem trabalha CLT, por exemplo. Ele fala que é muito
comum a gente buscar por um salário, a gente buscar por ser remunerada pelo tempo que a gente despende e não pelo nosso resultado. Entenda aqui que eu tô falando assalariado mesmo, porque assim, às vezes você trabalha numa empresa, mas você recebe comissionamento, né? E aí ele fala que comissão, ele fala que a mentalidade rica, ela tá ligada a essa comissão, aos seus resultados, porque você vai ser remunerado na medida em que você entrega resultados, certo? E não pelo tempo de horas que você trabalha. As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remunerada por horas trabalhadas. A vida na base da segurança é uma vida fundamentada no medo. Temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho. Por isso me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. Já as pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem. E no mundo financeiro, as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos que você corre, certo? Então, os ricos, as pessoas de mentalidade rica, elas acreditam em si mesmo. Então, elas creem no seu valor e na sua capacidade de agregá-lo ao mercado, ou seja, de agregar valor ao mercado. Lembra que eu sempre falo aqui para vocês, né? Nós somos solucionadores de problemas, nós solucionamos problemas das pessoas. Mesmo que a gente seja um CLT, a gente está solucionando ali um problema dentro da empresa que a gente trabalha. Mas pensando no mundo dos negócios, do empreendedorismo aí, seja você profissional liberal, autônomo, empresário, você é pago na medida em que você agrega valor à vida de uma outra pessoa. Então, quanto mais valor você agrega à vida de uma outra pessoa, mais dinheiro você recebe, tá? As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. E isso é verdadeiro, né? Todo mundo aqui tem 24 horas do dia para usar. Alguns usam de uma forma, outros usam de outra forma. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que quando você vende a sua hora, né, quando você trabalha de forma assalariada, a tendência é que você tenha um limite financeiro. Você não consegue crescer mais, porque o número de horas do dia é igual para todo mundo, certo? E ele fala que isso vai contradizer até alguns princípios que ele já trouxe aqui. E que ele fala que nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Deixe esse teto crescer, deixe esse teto grande aí. Porque os seus rendimentos, eles podem crescer. Essa regra também se aplica aos negócios de prestação de serviço, em que geralmente as pessoas são remuneradas por horas trabalhadas. Existem alguns profissionais, né, que prestam serviço, que eles também cobram por hora e não por resultado, né? Nisso a gente pode ver às vezes advogado, contador, etc. Tem algumas pessoas que cobram por hora. Então, assim, a minha hora de consulta, a minha hora de trabalho custa X reais. Então, ele fala que todas as vezes que você faz dessa forma, você está limitando o seu teto, certo? Mas quando você coloca por intermédio do seu resultado, do resultado que você entrega, aí as coisas mudam, tá? Porque ele até cita um exemplo aqui de uma pessoa que ele foi contar aqui para vocês. Era uma assessora de relações públicas. Deixa eu só beber um pouquinho de água, peraí. Então, nessa parte aqui, ele estava contando um exemplo, que ele estava contratando uma assessora de relações públicas e que ela queria receber por mês $4.000, tá? Lembra que ele mora nos Estados Unidos, é o valor lá, tá, gente? Não fica fazendo conversão na cabeça, não. É como se fosse R$4.000. Então, ela queria receber $4.000. E aí ele perguntou o que ele receberia em troca,
né? Porque assim, quando você contrata alguém é porque você tá querendo resolver algo seu, você quer receber um resultado, certo? E aí ela respondeu que ele teria pelo menos o equivalente a 20 mil dólares em divulgação na imprensa por mês, em média. E aí ele fez a seguinte pergunta para ela: e se você não produzir esse resultado ou algo próximo a isso? Ela falou que de qualquer modo ela estaria dispondo do seu tempo, então por isso iria merecer esse valor. Aí é o ponto que ele fala entre o tempo e o resultado, certo? Ela estava medindo o resultado dela por intermédio do tempo que ela ia despender para fazer esse trabalho para ele. E aí ele pegou e pôs, né? Eu não estou interessado em remunerá-la pelo seu tempo, mas pelo seu resultado. Se você não alcançar, o que devo lhe pagar? Por outro lado, caso você obtenha um resultado melhor, receberá mais. Preste atenção, eu lhe darei 50% de qualquer valor médio que você produzir. Olha só que interessante. Ele estava trazendo para ela que se ela qualquer resultado que ela trouxesse, ele daria 50% daquele valor. Mas ele não queria, mas ele não pagaria se ela não trouxesse o resultado, certo? Só que ela preferiu, né? Até ele fala aqui como que finalizou. Ela preferiu receber pelo tempo que ela ia despender do que pelo resultado que ela poderia gerar. E aí ele traz essa visão pra gente, né? Que olha só, você está despendendo um tempo e está cobrando o seu tempo, que no caso aqui do exemplo dele era 4 mil dólares. Você vai despender esse mesmo tempo. A sua promessa é que eu vou ter de retorno 20 mil dólares de publicação aí na imprensa. Se você realmente garante esse resultado, eu não te pago os 4 mil, eu te pago metade, ou seja, ela ia receber 10 mil dólares. Só que ela preferiu não, ela preferiu que ele pagasse os 4 mil pelo tempo que ela tivesse ali despendendo. E ele fala aqui que ele acabou não contratando, porque ele contrata as pessoas de acordo com que elas dão os seus resultados, certo? E aí ele fala assim, que é muito comum os assalariados, né, que são remunerados por hora, se queixar, porque assim, ó, existe assalariado que não é remunerado por hora, que não é remunerado apenas por hora. Os vendedores, por exemplo, eles recebem comissão, né? Então, todas as vezes que você está recebendo pelo seu resultado, aí entra na outra parte do que ele está falando, tá? Porque assim, ó, o resultado o que ele traz é que a sua mentalidade rica, ela é baseada em você ser remunerado pelo seu resultado e não pelas horas que você trabalha. Então, às vezes, você pode trabalhar poucas horas e receber muitão, certo? E tem pessoas que trabalham dentro de empresas e que são remuneradas por resultado, mas a grande maioria recebe salário, ok? E aí ele fala que frequentemente encontra assalariados e eles geralmente reclamam que eles não estão ganhando o quanto eles merecem. E ele sempre faz uma pergunta: na opinião de quem você não está recebendo o quanto merece? E aí é interessante a gente olhar esse lado, né? Porque o assalariado, ele pensa isso: eu não estou recebendo o salário que eu mereço. A grande maioria, eu já fui CLT, né? Eu já fui do corporativo. A grande maioria vai falar: não, eu merecia um salário maior, eu merecia receber mais. Só que esse merecimento é na opinião de quem? Porque com certeza na opinião do seu chefe, não. Na opinião do seu patrão, não. Ele acredita que está te pagando de forma justa. Ele está pagando pelo tempo que você tá ali produzindo. A grande questão é que você talvez traga essa sensação porque você está vendo que o seu resultado está sendo maior e ao mesmo tempo você não está sendo remunerado por isso. Mas entenda que foi uma escolha sua ser remunerado dessa forma, né? E aí ele até traz aqui mais para diante falando, né, que ele sugere que às vezes você chegue no seu patrão e fale que você quer ser remunerado pelo seu resultado, etc. E que a grande maioria das pessoas acredita que o patrão jamais
concordaria com isso. Mas será mesmo? Talvez não, né? Ele até coloca aqui, eu não teria tanta certeza. Entenda que o custo de um funcionário para a empresa é bastante alto, né? Tem que pagar não só o salário, como uma série de encargos trabalhistas, etc., que pode chegar até 80% dessa própria remuneração. E quando você escolhe ser remunerado pelo seu resultado, muitas vezes você vai abrir mão desses benefícios, porque você vai pagar, por exemplo, eu no meu último emprego, né, eu era PJ, e isso era muito vantajoso para mim e muito vantajoso para a empresa. Por que era vantajoso para mim? Porque eu não tinha aquela série de descontos, né, eu recebia pelo meu resultado, e a empresa não precisava pagar aquela série de impostos, tá? A resistência que as pessoas costumam ter à ideia de receber por resultado decorre muitas vezes apenas do medo de romper com esse velho condicionamento. Aí eu vou trazer um ponto aqui que eu até falei, se eu não me engano, na nossa live de ontem. Qualquer trabalho que não proporcione um contra-cheque estável geralmente produz aquela terrível reação por parte das pessoas. Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade, né? Então, entenda que isso faz parte de um condicionamento social. Nós somos condicionados, né? Nós recebemos a nossa programação da nossa infância, dos nossos pais, das pessoas que estavam ali em volta, e depois a gente foi recebendo ao longo do caminho que a gente foi percorrendo pela escola, os amiguinhos, etc, tá? Esse condicionamento, ele fica impregnado ali na gente. Então, cria-se um condicionamento mental, um condicionamento na forma como a gente vê o mundo. Além disso, existe também os paradigmas, né? Os paradigmas pessoais, que eles são baseados nos nossos princípios, nos nossos valores, né? Na forma como a gente foi educado. Mas também existem os paradigmas sociais, que é a cultura, são os valores do lugar onde a gente cresceu. Tanto que vocês podem observar que, sei lá, aqui no Brasil, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente produz é uma. Se a gente for para o Japão, por exemplo, é completamente diferente. A gente sabe que eles lidam com o trabalho lá de forma diferente. A gente sabe que eles têm uma cultura ligada aos valores e aos princípios de forma diferente do brasileiro, certo? Então, tudo isso influencia. Então, muitas vezes, quando você deixa de lado um contra-cheque estável para, por exemplo, empreender, ter o seu próprio negócio, onde você vai ser remunerado pelo seu resultado, muitas vezes a pessoa te pergunta, quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Né? Quem nunca passou por isso? E aí ele traz um ponto aqui, né? Que a maior parte dos milionários, eles enriqueceram montando um negócio próprio. E se você não tem uma ideia brilhante para iniciar um negócio, não se preocupe, use-a de alguém. Então, o usar de alguém é, por exemplo, você trabalhar como vendedor comissionado. Então, alguém tem uma ideia, tem um produto que você gosta, que você se interessa, que você acha que vale a pena, você vai e vende aquilo, certo? E aqui pensando no marketing digital, por exemplo, quantas profissões que tem que você não precisa ser um especialista, ser um expert, né? Existe, né, os lançadores, os coprodutores, os gestores de tráfego, social media, todas essas funções. E muitos deles são remunerados pelo resultado que eles entregam, né? Hoje em dia, para quem está realmente no mundo dos lançamentos, no mundo do marketing digital, sabe que normalmente é feita uma comissão. É um percentual em cima ali do faturamento que é tido dentro dos lançamentos, dentro daquelas inscrições que são feitas nos cursos, tá ok? A única maneira de você ganhar o que é realmente, o que você realmente merece é receber com base nos seus resultados. Aí vamos lá para a nossa declaração. A declaração, como vocês sabem, a gente precisa falar em voz alta, tá? É a recomendação que ele dá aqui. Para quem tá com o livro aí, pode ler junto comigo. Para quem não tá, eu vou ler aqui por 3 vezes para a gente memorizar e para a gente poder falar em voz alta sem problemas, tá? Vamos lá. Declaração.
Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. E aí, como sempre, em cada arquivo de riqueza, ele traz exercício aqui pra gente. O exercício de hoje eu vou ler aqui para vocês. Se atualmente você trabalha por um salário mensal, crie e depois proponha ao seu empregador um plano de remuneração que lhe permita receber, ao menos parcialmente, com base nos seus resultados pessoais, bem como nos resultados da empresa. Caso você tenha um negócio próprio, estabeleça um plano de remuneração que permita aos seus colaboradores e fornecedores receberem basicamente pelos resultados que produzem e pelos resultados da sua empresa. Exercício 2. Se você está empregado e não ganha o que merece com base nos resultados que você alcança, pense em abrir um negócio próprio, ainda que em tempo parcial. Uma opção é oferecer serviços independentes de consultoria à empresa para a qual trabalha, mas agora recebendo por desempenho e resultados, e não apenas pelo seu tempo, certo? E aqui, por exemplo, lá dentro, eu estou fazendo aqui a jornada do Nascer da Fênix, né? Que eu vou abrir as vagas para a formação Sou Especialista, né? Na formação Sou Especialista, eu ensino justamente isso. Você ter uma estrutura onde você oferece serviços independentes de consultoria, de atendimentos personalizados, de mentorias e etc. Então, você dentro lá tem toda essa estrutura onde você tem essa confiança, né, de oferecer algo com começo, meio e fim, e você tem essa segurança de oferecer algo bom, legal para o seu cliente, etc. Tá certo, pessoal? Hoje, feriadão, ó, vocês estavam firmes aqui, gostei de ver, parabéns para os presentes aqui comigo, fiquei muito feliz por isso, né? Amanhã a gente vai para o arquivo de riqueza número 12, que aqui no meu livro está na página 123, 1, 2, 3. A Nani aqui, amei, que bom, Nani! Não sei se você acompanhou os outros dias, não lembro de ter visto você aqui, mas se você quiser, a gravação dos outros estudos estão aqui disponíveis no meu Instagram, no meu IGTV. E se você tiver de folga aí por ser feriado, aproveita para maratonar, tá bom? Vai ser bem bacana. Os estudos estão sendo fantásticos, estão sendo muito bons. A gente está estudando o livro Os Segredos da Mente Milionária. Gente, a gente está quase, a gente já tem só um pouquinho para terminar. Logo mais a gente vai ter que escolher qual é o outro livro que a gente vai fazer estudo, né? Então é isso, pessoal. Então amanhã, às 6h26, nós estamos aqui de volta. Nós vamos para o arquivo de riqueza número 12, certo? Para quem tem um livro, leia antes o arquivo número 12 para que vocês possam acompanhar aqui junto comigo amanhã. E aí amanhã a gente conversa, tá bom? Um bom dia aí para todos. Para quem for assistir aqui a gravação, né, lembra de deixar o seu curtir, compartilhar com as pessoas, deixar aqui o seu comentário do que você achou do nosso estudo de hoje. Eu sempre gosto de conhecer um pouco de vocês e isso também faz com que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante. Então, para quem está aqui ao vivo agora, se puder, depois que eu subir aqui, depois que eu deixar a gravação liberada, vai lá e comenta como tem sido participar desses estudos aqui. Você me ajuda a ajudar tanto você quanto outras pessoas, tá certo? Beijo para você e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau!